sair. Muda esse placar de 10 a 1. Desistência não, eu não aceito. No final do túnel existe luz. E a sua cruz é tão pesada quanto a minha. E no geral, o bem jamais perdeu pro mal. E ainda bem, que ainda bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E se Deus é contigo, amém. Se Deus é contigo, amém. Não temeis o perigo, amém. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à direita, e você ficará bem. A sua cruz não é tão pesada quanto a minha. Eu não sei se isso seriam argumentos para a gente ajudar alguém, mas essas e outras nós vamos saber a partir de agora. Está começando o Bate-Papo na Rede, em sua 9ª edição. E nessa noite nós vamos conversar com a querida Raíza Lima, especialista no assunto, e que vai conversar conosco para que nós possamos entender sobre o suicídio, como prevenir o suicídio e ajudar pessoas. Linda canção, realmente, Xande, é uma linda canção. Eu não sei exatamente de quem é, parece que é do Sérgio Morelli, mas eu conheço na interpretação de Stefano e também do Diogo Nogueira. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, a nossa querida convidada também vai entrar daqui a pouquinho e nós vamos começar. Um abraço, José Carlos. Hoje o Bate-Papo na Rede vai falar sobre como prevenir o suicídio, como ajudar alguém que possivelmente tenha ideações suicidas. O Bate-Papo na Rede é um projeto para compartilhar, um projeto do Jornalizando para compartilhar experiências, conhecimentos, para que pessoas possam participar, né, e adquirir mais conhecimento. Essa é a nossa 9ª edição. Deixa eu só dar mais um tempinho aqui para a Raíssa entrar. Mandar um abraço para a querida fotógrafa Margarida Neide, para minha querida irmã Deise Dantas, minha querida Leide Pedra, Leide Porfiro, Jolenberg. A convidada ainda não entrou aqui, mas enquanto isso, Resenha e Boteco, grande abraço aí, Vailson. Pronto, já entrou aqui. Vamos chamá-la aqui, Espaço Amarelo, Raíza Lima. Vamos aguardar ela aceitar. Produção, por favor, tenta colocar essa música de novo aí. É só você voltar para a música anterior e deixar na pausa, que eu vou usar lá no meio da entrevista. Raíza está dizendo aqui ainda, aguardando o Espaço Amarelo. Avance um pouquinho, tá? Avance mais um pouco. Tá bom. Pronto, parece que agora vai. Pronto. Deu um errinho para mim aqui na hora, mas consegui. Boa noite. Tudo bom, minha querida? É um privilégio ter você conosco na 9ª edição do Bate-Papo na Rede. Fale um pouco sobre você, como você chegou a ser especialista neste tema. Se apresente aí para o pessoal que está entrando para essa live desta noite. Obrigada primeiro pelo convite, né? Eu sou graduanda em psicologia e atualmente sou membro da Associação Brasileira de Estudo em Prevenção do Suicídio, membro fundadora da ABAPS, né, que é a Associação Baiana de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, e da IASP-CG, que é a International Association for Suicide Prevention, né, Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, e idealizadora do Espaço Amarelo e do GES, ambos grupos de estudo e projetos de pesquisa e ensino sobre prevenção do suicídio. Ainda não posso dizer que sou especialista no tema, né? Mas sou uma grande estudiosa de suicídio, né? Da suicidologia.
E também atendo, né, pessoas em risco de suicídio, especialmente, né? Na questão clínica, faço parte da equipe Nosso Elo, que é uma clínica de psicologia. Então, esse é um tema que desde antes da graduação era um tema que me interessava, né? E chegando na graduação de psicologia, eu percebi a necessidade de que a gente estudasse mais sobre esse tema, e não só estudasse, mas que falasse, divulgasse sobre, tivesse mais técnicas, né? Que é um tema que não é muito falado, nem mesmo dentro do território da saúde mental. Então, a perspectiva de trazer essa temática, de falar sobre essa temática, de poder, não só no Setembro Amarelo, né, conscientizar, trazer recursos, tem sido grande parte do meu trabalho. Queria agradecer muito pelo convite também. Isso é um tema muito importante. Você fala de onde, Raiz? Salvador, Bahia. E vocês? Salvador, Bahia também. Aquele Ah, meu também. sotaquezinho. Aí eu fiquei meio que na dúvida De se onde estava que é meu falando. sotaque? De onde você acha que é meu sotaque? Deixa eu ver. Eu me lembrei de um pouquinho do Espírito Santo. Ah, é? Que engraçado. Você sabe que eu não tenho sotaque de lugar nenhum já, eu acho, porque eu sou de Petrolina, Pernambuco. Eu trabalhei uma época com Pronto, gente do Petrolina mundo também. todo, Petrolina também. Eu já fui bastante lá e é Petrolina. mas eu não tenho sotaque de Petrolina. De Petrolina Mas eu perdi, tem um porque negocinho. Petrolina é deep, diferente, Mas não é tem isso, forte, né? O né? DT é de quem Não, já é e nativo. aí, eu perdi, porque eu trabalhei muito tempo com muita gente de fora, e estou aqui em Salvador já há 4 anos, né? Então, além de que meu companheiro não é brasileiro, a gente fala inglês o dia todo em casa, então, assim, o meu sotaque é um enigma. Quem descobrir ganha um prêmio. Eu te perguntei, de onde você acha que é o meu sotaque? Porque no final das contas nem eu sei. É... Raíza, você é idealizadora do GES, né? Diga pra gente aí o que seria o GES. GES é Grupo de Estudo em Suicídio. O símbolo do GES é uma borboleta, que se constrói num ponto e vírgula, sendo que o ponto e vírgula acabou virando um símbolo de prevenção do suicídio no mundo, que tem a ver com essa pausa ao invés desse ponto final. E quando a gente fala de. E a borboleta, essa coisa da transformação, né? Dessa metamorfose que a vida traz pra gente, que possibilita uma reconstrução. O GES é um grupo que foi idealizado por mim no segundo semestre da faculdade, né, para o segundo e terceiro semestre do curso, com a proposta de que a gente se reunisse semanalmente, os estudantes de psicologia na Unijorge, que é a faculdade que eu estou me formando, e que a gente pudesse estudar sobre o tema e depois poder apresentar esse tema para a comunidade e para outros profissionais. Então, como a gente não tem uma grade no curso de psicologia, uma disciplina que fale só sobre prevenção do suicídio, né, essa necessidade surgiu para que a gente se preparasse mais. E desde então, né, o GES tem reunido muitos profissionais, estudantes em volta dessa temática, a gente tem feito trabalho em escolas, a gente tem tido o apoio do NEPS, né, e todos os eventos do GES, eles são sem fins lucrativos e são revertidos em estudos e ações de prevenção do suicídio. Esse foi o GES, então é um grupo feito por estudantes para estudantes e profissionais e para a comunidade no geral. E do qual eu tenho muito orgulho e felicidade, assim, de todas as ações que o GES já tem feito, e já tem feito muita diferença aqui em Salvador. E o Espaço Amarelo, você não perguntou ainda, mas acho que Quer seria falar agora? uma pergunta, né? Porque não dá para falar de um sem falar do outro, porque o Espaço Amarelo ele surge por mim, enquanto um projeto meu, de trazer essa temática para ampliar até nas redes sociais, né? Então, o Espaço Amarelo surge inicialmente como Instagram e amplia com também a questão da quarentena, né? Para a questão das redes sociais, para além de Salvador, para o Brasil inteiro. Então, hoje, pelo Espaço Amarelo, eu já faço capacitação, grupos de estudo online, que tem gente do Brasil inteiro nesses grupos de estudo. E a gente tem feito desse espaço uma forma de trazer conhecimento, conscientização e capacitação, né, para todos os profissionais que, de repente, não tiveram acesso a isso durante a sua jornada profissional e que precisam ter mais recursos especializados para trabalhar com essa temática. Então, é Pronto, agora isso. o interessante do nome, né, Espaço Amarelo, é que ele tem realmente, né, um colchetezinho que delimita amarelo, né? A relação da cor amarela, né, o amarelo, com o suicídio
é exatamente este, né? O amar e o elo, né, do amor? Não, não é. Na verdade, a gente tem várias perspectivas de onde surgiu, né, essa questão do amarelo. Uma delas, e origens sempre são um pouco polêmicas, porque a gente tem sempre várias teorias em relação a origens, né? Mas uma que surge é de um rapaz que tinha um carro e ele se suicidou, né? Segundo conta essa história. E o carro dele era amarelo, que ele mesmo pintou. E, segundo o que conta esse caso, os amigos distribuíram fitas amarelas, né? E ele tinha deixado uma carta dizendo se precisar de ajuda, peça, né? Então, os amigos colocaram isso com a fita amarela e essa cor acabou sendo espalhada por esse projeto em relação ao amarelo. É o que conta essa história em relação ao... E o Setembro Amarelo, né, é algo do Brasil. A gente tem o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que é o dia 10, que foi feito pela OMS, então, e a IASP, né, essa Associação Internacional de Prevenção do Suicídio. Então, dia 10 é esse dia de prevenção do suicídio. No Brasil, se ampliou, né, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o CVV, ampliaram para ser o mês inteiro falando sobre prevenção do suicídio, Setembro Amarelo. Certo. Antes da próxima pergunta, deixa eu dar uma moral aqui para o pessoal que está nos assistindo já, né? A Major Flávia, que é comandante da Operação Maria da Penha, está aí na linha com a gente, na linha não, né? Online, minha querida amiga, seja muito bem-vinda. Nosso querido Vailson, Carlinha Penalva, Rose Maidia, que está sempre conosco, nosso grande Xande, que já foi um dos entrevistados na live musical, Leide, José Carlos, Nalva Moura, Samaria Renata e a Carlinha Penalva também está dizendo aqui, boa noite a todos. Raíza, você tem algum dado que demonstre assim como está o Brasil ou a Bahia em relação ao tema suicídio? Bom, no Brasil, segundo o último boletim que a gente tem do Ministério da Saúde, né, segundo o Sistema de Informações por Morte, a gente está com 11 mil, quase 12 mil suicídios por ano, né, o que dá um suicídio a cada 45 minutos no Brasil. E na Bahia a gente tem um suicídio por dia, né, segundo o que a gente sabe estatisticamente. Então são dados altos. A gente tem uma diferença aí quando a gente vai falar de homens e mulheres, né, porque entre homens a gente tem um maior número de suicídios e entre mulheres o maior número de tentativas de suicídio. A gente tem essa diferença aí desses números. São dados muito gritantes, né? Embora o Brasil, em termos de taxa de percentual, não seja um dos maiores, né? Ele está em 8º no ranking, mas em termos gerais, em números gerais, porque o Brasil é muito grande, né? Então, quantitativamente, o número é muito grande. Mas ele é considerado de baixa média taxa em relação ao suicídio. O que também não significa que a gente não tem que se preocupar com isso. Até porque muitos dos dados, não é à toa que a gente viu um crescente quando a gente fala de 2011 a 2016, que foi quando se começou a ter a obrigatoriedade de se notificar casos de suicídio. A gente teve um aumento, né? Mas até então a gente tem esses dados muito subnotificados. Muitos casos de suicídio acabam sendo registrados como acidente. Ok, nós estamos conversando com a Raíza Lima, falando sobre prevenção ao suicídio, mandando um abraço também para o Cavalcante. E você que está assistindo, você pode enviar suas perguntas para aproveitar essa oportunidade e tirar suas dúvidas. Raíza, você tinha me falado que não se utiliza, né, ou não é adequado utilizar a palavra combate ao suicídio, que muita gente fala, e sim prevenção. Queria que você falasse para a gente sobre isso, até para nos educar, né, sobre o assunto. Tem duas coisas. A questão do combate, né, é algo mais conceitual, no sentido de quando a gente fala do combate ao suicídio, né? É como se o suicídio, gente, não é exatamente o foco. O foco é prevenir, que é algo antes do suicídio. Então, por exemplo, se a gente tem o suicídio é uma consequência de um sofrimento psíquico, né? Então, é muito melhor a gente pensar em promover e prevenir o suicídio através de promover saúde mental para as pessoas. Então, essa questão do combater o suicídio, e as pessoas acabam trazendo como não é uma saída, não é uma solução, valorize a vida, viver a melhor solução. E essas falas, às vezes, né? E eu estou trazendo a minha perspectiva dentro da suicidologia, porque podem ter diferentes olhares, essas falas e o que as pessoas que passam por isso trazem é que
se sentem um pouco mais distantes, né, dos profissionais. Porque para essa pessoa, o suicídio é uma solução, sim, né? Muitas pessoas que estão em risco de suicídio, elas já aceitaram. E se você vai tentar ir encontro a esse ato dessa pessoa, a decisão dela, ela vai se sentir mais distante de você, ela não vai te ouvir, ela vai se afastar. Eu posso até trazer um caso aqui para ilustrar como é que isso acontece. No final eu posso trazer esse caso. Mas então, assim, quando a gente fala de combater, a gente vai de encontro, a gente vai para uma guerra, né? Com algo. Então, quando a gente fala de prevenir, a gente pensa em ações que a gente tem que ter antes daquilo ocorrer, para que a gente possa evitar que aquilo ocorra, né? Então, a gente vai falar como se assim, o caminho é esse aqui, mas eu vou por outro caminho, né? Então, a prevenção, ela soa menos agressiva. A Gracilina está dizendo, Raíza, é Raíza ou Raíssa? Raíza, Raíssa, né? Raíssa. Raíssa, é por causa do Y, Raíssa. Isso, Raíssa obrigada. maravilhosa. Ela é suspeita porque ela é minha irmã. Olha aí. O José Carlos está perguntando se o suicida, né, se programa para o ato, se existe uma programação ou foi algo, um estalo. Pronto. Isso é uma ótima pergunta, inclusive, tá? A pessoa que se suicida, né, a pessoa que morre por suicídio, ela pode tanto se programar para o ato, e aí você vai ter pessoas que têm um planejamento do local, da data, de como vai ser, que fazem um ritual de despedida antes, né? E são as pessoas que já estão decididas pelo ato. Isso é muito difícil da gente trabalhar com esses casos, mas é possível. E tem casos onde a pessoa vai por impulso. Ela nunca pensou nisso, ela nunca se planejou, né? Acontece alguma coisa, ela se precipita e pula de um lugar super alto, ou uma arma de fogo que é um meio mais letal e mais próximo do impulso. Então tem pessoas que não dão sinais, que não planejam, né? E é muito importante a gente falar isso, porque num momento como setembro, a gente fala dos sinais, né? A gente fala de que se pode prevenir suicídio. E você imagina um familiar de uma pessoa que se suicidou, que não viu sinais, que se sente culpado, né? Que acha, até que viu sinais, mas depois, porque por mais que se deem sinais, nem sempre eles são fáceis de enxergar. Eu sempre falo a coisa do gol perdido, né? Um gol, depois que ele está perdido, todo mundo faria, né? Você assiste o futebol e você diz assim, poxa, até minha avó fazia esse gol. Mas quem está ali na frente do gol sabe que não é assim que funciona. Então, depois dos sinais, você vai ligar uma coisa com a outra depois que já aconteceu. Então, nem sempre é possível de ver esses sinais. E é importante falar isso para não culpabilizar essa família, esse amigo, essa pessoa que estava em volta, que de repente não só não enxergou, como não soube o que fazer com isso, né? Então, a gente precisa trabalhar isso, porque, inclusive, ter um suicídio na família, né, que a gente chama dos sobreviventes. O que é um sobrevivente? A gente tem o sobrevivente de si, que é a pessoa que tentou o suicídio e que sobreviveu, e a gente tem o sobrevivente que perdeu alguém por suicídio, né? Essa pessoa que perde alguém por suicídio, ambos os sobreviventes, tanto quem tenta e sobrevive, quanto quem perdeu alguém por suicídio, que é dado esse termo sobrevivente, porque se entende como um trauma tão grande que essa pessoa sobreviveu a isso, entende? Então, assim, ambas as pessoas têm risco de suicídio, tanto quem tentou uma vez, quanto quem teve um caso de suicídio na família, em amigos, tem um risco aumentado de suicídio. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente fala de prevenir também a questão do estigma, de não culpar a pessoa que tentou suicídio, de não trazer comentários preconceituosos no sentido de você não queria morrer, se você quisesse morrer, você não estava chamando a atenção, né? Ou a gente evita também essa culpabilização dessa família e desses amigos, que a gente sempre está procurando quem culpar, né? Ou a gente culpa a pessoa que se machucou, ou a gente culpa a família, então a gente está sempre procurando aí essa caça ao Judas, né? De quem foi esse sujeito que precisa ser culpado. E isso só atrapalha. Quando a gente fala culpa, ela só atrapalha, né? Culpar o sujeito de pensa na sua família, você está sendo egoísta, essas falas todas, né? A gente pode achar que está ajudando, pode achar que está persuadindo, mas a gente não está. A gente está fazendo o contrário. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Certo, Raíssa. Até pouco tempo, né, existia um protocolo, não sei se foi algo realmente escrito, mas pelo menos na prática. Eu sou jornalista, né? Tem alguns jornalistas também acompanhando esta live. E assim, se falava muito que o jornalista não deveria publicizar casos de suicídio, pelo menos aqui em Salvador, né? Porque geraria um gatilho e tal. O ano passado, né, com algumas ocorrências de suicídio, isso foi um pouco desmistificado. Até uma professora doutora Malu Fontes, de jornalismo, ela bem falou que não concordava, né, com essa prática de evitar-se, né, a divulgação. O que é que você fala sobre isso? Existia realmente essa recomendação dos especialistas para que não divulgasse esses fatos?
Boa pergunta sua. Hoje a gente tem o manual do OMS para os profissionais da área de mídia. Eu posso, inclusive, passar para você esse link, para você publicizar, acho que é bem importante. E a gente teve o mesmo em relação ao Ministério da Saúde aqui no Brasil. Em 2017, a gente teve um boletim para os profissionais da mídia, como falar sobre suicídio. De onde é que vem esse mística de que a gente não pode falar sobre o tema, né? Isso vem de 1774, com um livro que chama O Sofrimento do Jovem Werther. Esse é um livro de Goethe, e conta a história de um jovem que sofria de vários problemas e, dando alguns spoilers aqui, problemas amorosos, né? Que no desfecho se suicida. Quando esse livro foi lançado, em 1774, tiveram uma onda de suicídios semelhantes ao do personagem, alguns inclusive segurando o exemplar do livro. Qual foi a consequência, qual foi o entendimento que as pessoas tiveram? Se eu falo de suicídio, eu vou gerar suicídios. E se teve esse tabu por muito tempo de que não se podia falar sobre o suicídio para não dar ideias, né? E esse efeito que foi denominado efeito de Werther, ou efeito contágio, ele já foi estudado hoje pela gente. Já se sabe que não é falar sobre o tema que gera suicídios, mas que a gente tem que tomar alguns cuidados, e entre eles, não botar na primeira página, não glorificar o suicídio, não trazer elementos como método, né? Detalhe do método, não dar explicações simplistas, não fazer um sensacionalismo em relação ao tema, né? E a gente vê o quanto muitas vezes a mídia acaba fazendo assim, não culpabilizar, não publicizar cartas, né? Mas isso não significa que você não possa falar, não botar na primeira página. Isso a gente está falando de divulgar suicídios, né? Que aconteceram. Então é sempre importante você colocar junto um método, um meio de tratamento, um canal de tratamento onde é que essa pessoa pode procurar ajuda, né? E então é preciso tomar muito cuidado quando a gente vai falar disso, e é mais preferível que você fale sobre suicídio na perspectiva da prevenção, né? Não é que você não possa, você tem que esconder um caso. Mas, por exemplo, quando a mídia pega o caso de Flávio Migliaccio e divulga a carta dele, é um serviço, né? É um serviço, a gente por exemplo, evita trazer cartas, leitura de cartas em eventos, palestras abertas. A gente estuda, né? Eu tenho um livro aqui que fala só sobre cartas, é um estudo sobre cartas. Mas isso é para um meio específico, para uma finalidade específica, que é o estudo e a prevenção. Quando a gente fala sobre isso para o público, a gente cria uma identificação, que é o que aconteceu lá em 1964, com o sujeito que se suicidou. Então, assim, se eu passo, né, e não é à toa que logo depois Lima Duarte responde a carta dele. Se eu passo por uma coisa parecida, eu vou gerar uma identificação. Se esse suicídio de celebridades tem um ponto muito maior, acaba tendo uma repercussão muito maior, se eu passo por isso, e eu me identifico com a fala daquela pessoa, e para ela o suicídio é uma solução, e gera uma comoção aquele suicídio daquela pessoa em volta daquilo, eu tendo a servir como gatilho. E aí aqui, gatilho não é causa, eu vou explicar para vocês isso. Gatilho é a gota d'água, né? A gota d'água que faz o copo transbordar. O copo não transborda por causa de uma gota, né? Então aquilo ali é aquele empurrãozinho que essa pessoa não precisava, né? Na verdade, não é que ela precisava, ela não precisava, mas é um empurrãozinho que faz com que ela atente contra a própria vida. Porque são vários fatores, né? E aí, quando a gente fala término de relacionamento, pode ser um gatilho, que não é causa, né? Várias coisas podem ser gatilhos. Então, a gente evita publicizar de certas formas para evitar gatilhos. Mas tem um manual claríssimo falando sobre isso. A gente não pode deixar de falar sobre o tema por conta disso, porque, pelo contrário, se esse tema fica velado e a gente impede que as pessoas falem, a gente estigmatiza, a gente tem medo de falar sobre o tema, as pessoas que sofrem por isso sofrem sozinhas e caladas. Sofrendo sozinhas e caladas, elas não procuram ajuda, elas não desabafam e morrem sozinhas, né? Sem pedir essa ajuda também. Então, acho que isso é bem importante essa sua pergunta. E durante essa pandemia, você falou muito em adoecimento mental decorrente à reclusão, ao afastamento das pessoas, né, o isolamento social. Há relatos técnicos de aumento das taxas de suicídio? O que é que você viu nesse período? Tem visto que a pandemia ainda não acabou. Essa é uma pergunta muito interessante, porque acho que no afã das pessoas terem dados sobre isso, muitas coisas surgiram na internet, né? E uma das coisas que surgiram foi uma fake news da revista Rolling Stone, que eu fiz uma postagem sobre isso até, que inspirou uma publicação que ficou bem viralizada, que foi assim, na pandemia, houve um aumento de 30% do suicídio, mas vocês só vão falar sobre isso em setembro. Acho que isso foi uma publicação que viralizou em julho, agosto, né? E aí eu fui buscar de onde era essa fonte. Por que eu fui buscar de onde era essa fonte? Porque a gente não tem dados tão rápidos sobre o suicídio. Os dados demoram aí alguns anos para serem tratados, trabalhados e serem divulgados.
Então, quando veio esse dado, eu fui buscar e achei essa reportagem da Rolling Stones, que cita um estudo de Michigan, né? E aí eu fui buscar o estudo de Michigan, ler o estudo de Michigan que eu encontrei. O que esse estudo fala no final das contas? De que, estatisticamente, por conta do desemprego, né? A cada um desemprego a gente tem um aumento de 1,3 do suicídio, né? A gente tem um aumento ali do suicídio. Então, o que é que faz? Que aumenta em 30% o índice de desemprego, aumenta em 30%, né? O índice de suicídio. E aí, esse estudo, com base em outras pandemias, o que é que ele trouxe para a gente? Ele trouxe que temos um risco, uma estatística de possibilidade de aumento de 30% de suicídio. E para que esse estudo existe? Esse estudo existe para que a gente possa prevenir que isso aconteça. Então, se a gente sabe que a gente tem um aumento de risco, de fatores de risco, nesse momento agora da pandemia de saúde mental, o estudo fala que se a gente prevenir, a gente pode diminuir de 65% a 75% os casos de suicídio. Se a gente atua de forma preventiva, se a gente possibilita que essas pessoas tenham atendimento à questão de saúde mental, se a gente faz suporte, inclusive à distância, né? Todas essas ações que estavam preparando o Michigan para prevenir para a saúde mental, né? Problemas, fatores colaterais, consequências da pandemia. E aí o que acontece? Por isso o cuidado que se fala sobre o tema. Se pega esse estudo estatístico de possibilidade de aumento de 30%, se publica no Brasil, como segundo o estudo de Michigan, houve um aumento de 30% na pandemia, e as pessoas começam a falar sobre isso, né? Sem isso ser um fato estatístico. E outra coisa que a IASP tem pedido muito para a gente, a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, é que a gente evite fazer uma correlação direta entre pandemia e suicídio. O que a gente está pegando? A gente está ligando um gatilho a outro, né? Olha, pandemia está aumentando o número de suicídio, pandemia está aumentando o número de suicídio. Então, isso é uma publicação que é alarmista e que, na verdade, não vai ajudar o sujeito, né? Então, a gente pode falar de um aumento do sofrimento psíquico na pandemia, sim, e a gente pode falar de recursos que estão sendo disponibilizados e que são muitos por profissionais. A gente tem o mapa da saúde mental, se vocês procurarem no Google, mapa da saúde mental, vocês vão achar uma série de psicólogos, de profissionais que estão atendendo gratuitamente online nesse período de pandemia, especialmente pessoas impactadas pelo coronavírus. Então, esse tipo de ação, ela precisa ser publicizada. Mais do que, porque quando a gente faz uma publicação só assim, a pandemia vai aumentar o risco de suicídio. As pessoas não sabem o que fazer com isso. As pessoas que estão em sofrimento psíquico, talvez isso seja suficiente para ser um gatilho para elas, entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a essa associação e ao que é que a gente quer com a nossa reportagem, né? O que a gente quer com essa notícia, né? A gente quer alarmar, a gente quer chamar atenção e ter audiência, ou a gente quer ajudar a prevenir o suicídio? Isso é uma pergunta a se fazer e uma pergunta importante. Interessante. Interessante também chamar atenção porque muitas vezes o objetivo da imprensa é vender, né? É aquela manchete, a manchete de capa, né? Aquela que vai atrair a venda do jornal impresso, aquela que vai atrair a audiência para o site, para a televisão. E, inclusive, quando se descobre cartas, né, parece que as pessoas elas se motivam, né, são curiosas para saber o porquê que aquela pessoa cometeu e de que forma foi que cometeu e querem ler a carta. Então, assim, é bom chamar a atenção porque esse desserviço, né, pode levar a outras vidas. Temos uma pergunta aqui que chegou agora. O Cavalcante está perguntando quais são os casos que tornam o suicídio reincidente. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Eu fiquei olhando para a pergunta e fiquei tentando ver se eu entendi. Não sei se você consegue formular para a gente, Cavalcante. Eu não sei se são os casos que, por exemplo, a tentativa de suicídio é reincidente, se são os casos que tem para a gente qual que é, nesse caso do reincidente, o que é que você quis dizer. Enquanto isso, eu queria aproveitar uma parte da sua fala que eu ia falar, né, antes sobre o cometer suicídio. O que a gente comete, né? A gente comete crimes. É verdade. A gente comete na verdade, quando eu falei de combater, não era nem isso, era cometer. Você me falou de cometer. Era cometer, né? Cometer, exatamente. O cometer suicídio vem de algo que vem lá da antiguidade greco-romana, né? E essa antiguidade greco-romana, o que ela traz pra gente? Ela traz uma época em que o suicídio ele era permitido com a anuência do Estado, mas quando esse suicídio ele não era permitido, o imperador não liberava isso,
a pessoa era criminosa se ela se suicidasse, né? E aí ela tinha, em alguns casos, né, depois a gente vai ver na Idade Média, que vai ter os bens confiscados, né, a família vai ter os bens confiscados. Alguns casos, inclusive, a pessoa era punida com pena de morte se tentasse o suicídio, veja que coisa contraditória, não é mesmo? Mas a gente tinha um conceito de crime que vem dessa antiguidade greco-romana. E não é à toa, né, que o suicídio, ele se tornou, ele pegou essa carga aí do cometer, né? Aí entendi agora a sua pergunta. O que leva o sujeito a tentar o suicídio mais de uma vez? A mesma coisa que leva ele a tentar da primeira vez, né? O sofrimento psíquico. Então, em muitos casos, a tentativa de suicídio, ela pode ser inconscientemente, né, se a pessoa não tem consciência sobre isso, ela pode ser um pedido de ajuda, né? É alguém que está em sofrimento psíquico muito grande, inconscientemente, aquela tentativa de suicídio é um pedido de ajuda. Não significa que ela saiba disso, né? Mas que é o endereçamento desse sofrimento para que outra pessoa possa ajudá-la. E tem alguns casos onde as pessoas fazem recorrentes tentativas, né? Recorrentes tentativas de suicídio. Então, tem tentativas que são muito agressivas, né? E não tem desfecho fatal, e essa pessoa vai e tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, até que em um determinado momento ela pode acabar tendo um desfecho fatal, né? E perceba aqui que eu não estou falando, ela pode ter êxito, e eu não estou falando suicídio exitoso, né? Porque não existe êxito, né? No suicídio nem existe falha na tentativa de suicídio. O que existe é um desfecho fatal ou não. Então, e aí a gente pode ter inúmeros casos de sofrimento, né? A gente tem alguns diagnósticos que estão associados com mais tentativas de suicídio frequentes. Então, a tentativa de suicídio, em muitos casos, é uma tentativa de sair dessa dor, né? E por muitas vezes, essa pessoa, no impulso desse sofrimento, ela pode se jogar, tentar, e a primeira coisa que ela faz é tentar acabar com a dor, né? Então, se a gente vê uma pessoa sendo torturada, né, até nos filmes, se a gente vê uma pessoa em sofrimento psíquico profundo, ela quer acabar com aquilo, não importa como, né? Então, quando esse sofrimento vem, se não existe outro recurso ali próximo a ela, ela pode sempre estar tentando o suicídio como uma forma de sair desse sofrimento. Não sei se eu te respondi. Ele vai falar aí se não, se sim. Existem fatores que podem ser considerados de risco ao cometimento do suicídio? Cometimento não, né? A pessoa Ao se suicídio. suicidar. Isso. Tem vários fatores. Então, assim, fator de risco. E aí tem alguns fatores de risco clássicos, né? Por exemplo, violência sexual. A gente tem dois tipos de fatores. Fatores que predispõem a pessoa àquilo, né? Que, assim, é como predispor uma doença, né? Fator que me predispõe a ter diabetes, por exemplo. Me deixam predisposta a isso. A gente pode ter casos de suicídio na família, casos de violência sexual na infância, trauma, abandono, violência psicológica, violência física no lar, né? A gente tem uma série de fatores que predispõem alguém para o suicídio. Transtorno mental na família, a ocorrência de transtorno mental também é um fator de risco. Tentativa de suicídio prévia, uso e abuso de álcool e drogas, são fatores de risco, né? Falta de rede de apoio, né? Sensação de desamparo, desesperança, desemprego, divórcio no caso de homens. Então, assim, tem fatores que são precipitantes, que são gatilhos, né? E a gente vai ter perda de emprego, rompimento de relações amorosas, alguns gatilhos que são clássicos que podem fazer, e pode ser uma nota baixa para um adolescente, né? Tem várias coisas que podem ser gatilhos, por exemplo. Não só adolescentes, mas adultos também. No caso de uma faculdade, por exemplo, enfim. Uma discussão pode ser um gatilho. Então, a gente vai ter esses dois tipos de fatores de risco que podem fazer com que a pessoa tenha risco aumentado de suicídio. Então, homens, jovens, idosos têm risco de suicídio aumentado, algumas profissões, policial, que tem acesso à arma de fogo, agricultores que têm acesso a pesticida, além de outros fatores envolvidos com isso. Então, a gente tem aí, sim, vários fatores de risco, porque quando a gente pega um paciente que está em alto risco de suicídio, né, existe uma avaliação clínica do risco de suicídio que a gente faz, é como se fosse uma balança, né, uma balança da vida e da morte. Quando os fatores de risco eles pesam mais, essa pessoa está em risco maior de suicídio. O que a gente faz na prevenção? A gente trabalha para diminuir os fatores de risco, né? E aí, de repente, se essa pessoa não tem rede de apoio, como é que a gente vai construir uma rede de apoio? Como é que a gente vai construir um trabalho que dê prazer para a vida dessa pessoa também? Em contrapartida, com diminuir esses fatores de risco. A gente aumenta os fatores de proteção e diminui os fatores de risco. Então, a gente trabalha muito nessa balança. Ok, seja bem-vindo, Psi Valnei José, a professora Ellen, Érica, Nau Batista, Samaria Renata,
Preta Antônio Marcos, o PC Valner está perguntando: existem comportamentos suicidas que são naturalizados em nossa sociedade, tipo beber e dirigir, comer muito açúcar sendo diabético. Você pode falar mais sobre isso, Rai? Abraços. Interessante. Inclusive, o Valnei faz parte, fez minha capacitação, está fazendo a minha capacitação, né? Quando a gente vai falar, e aí numa perspectiva psicanalítica, né? Que é a minha orientação da psicologia. Tem um livro, para quem quiser conhecer mais sobre isso, eu não ia indicar livro hoje, mas eu vou indicar, que não sei se está aqui. Deixa eu olhar. No final, inclusive, eu ia pedir para você indicar alguns Tá, livros, filmes. Está espalhado por aqui, porque eu saio lendo em todo lugar da casa, então não está muito bem organizado isso aqui. Mas é um livro que chama... Aqui, achei. Espera aí que eu vou pegar. Porque esse dá para todo mundo ler, mesmo quem não é da área. E esse livro aqui é do Cassola, que é uma das primeiras pessoas que escreveu sobre suicídio no Brasil, que chama Suicídio, Fatores Inconscientes e Aspectos Socioculturais, uma introdução, né? E aqui, esse é um livro feito para pessoas comuns, para pessoas que já pensaram em relação a isso, né? Ele tem uma abrangência muito grande e a linguagem é muito clara, embora ele seja psicanalista. E nesse livro, ele vai falar de alguns comportamentos que são comportamentos com componente inconsciente suicida, né? Então, que é aquele comportamento que todo mundo em volta diz, mas você está se matando, né? E a pessoa não percebe isso. Então, de repente, tem um diabetes e continua comendo açúcar, né? Eu tenho problema no pulmão e continuo fumando compulsivamente. Claro que tem a questão dos vícios. Os vícios, eles também são estruturantes para o sujeito, né? O vício, ele encontra a pessoa e, às vezes, o vício mantém a pessoa viva também. A gente tem que falar sobre isso para não entrar numa questão de moralização do vício, né? Cada pessoa vai ter seu vício. Às vezes é a comida, às vezes é futebol que é no lago, enfim. Às vezes é exercício físico, né, que pode ser um vício. Mas tem alguns comportamentos, como, por exemplo, beber e dirigir, né? Antigamente se falava muito da roleta russa, os comportamentos que têm uma questão de adrenalina muito grande e esses fatores de risco que flertam com a morte. Então, pode haver sim, né? A gente não vai julgar isso de primeira e dar um atestado de que é um comportamento suicida, mas pode haver um componente suicida nesse comportamento, um componente inconsciente. E aí, quando a gente vai descobrir, em análise, porque cada caso é um caso, né? Então, o psicólogo ele não pode chegar, olha, eu estou vendo aqui, de acordo com isso aqui, você tem um componente suicida. Não é assim que a gente faz. A gente vai procurar ouvir o sujeito, descobrir junto com ele o que aquele comportamento tem na vida dele, porque pode ser, pode não ser, né? Mas são alguns comportamentos que são naturalizados e alguns, inclusive, são até muito, como é que eu posso dizer, valorizados, né? Beber muito tem sido valorizado, beber até cair, né? A gente tem música sobre isso. Comer muito, né? Tem meme, assim, como até dar uma dor, né? Que nem o pessoal da Bahia fala. Então, a gente tem vários comportamentos que são, em algum nível, né? Danosos pra gente, que a gente naturaliza, que a gente valoriza, né? De alguma maneira. Mostra aí o livro, Raiz. A Preta tá pedindo aqui. Vai estar ao contrário, né? Ele tem exploração com espada, que é bem baratinho ele, gente. R$20 vocês vão comprar ele na Amazon, etc. Acho que o Cassol já devia me dar uma comissão desse livro, tanto que eu indico ele. Ele é ótimo. Suicídio, fatores inconscientes e aspectos socioculturais. Uma introdução. Um olhar psicanalítico. Cuidado para não se apaixonar. Legal. Ainda o Valnei, né? Está perguntando o seguinte: o que fazer quando a pessoa não tem rede de apoio e não tem acesso a um profissional da rede pública? Essas perguntas são difíceis, né? Eu, assim, pego casos muito relacionados a isso, né? A gente tem aqui o NEPS, gente. O NEPS é o Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio, que atende pessoas pelo SUS, é um dos únicos espaços públicos de excelência sobre a prevenção do suicídio, né? Então, mas lá tem uma fila de espera de 300 pessoas. Eles estão lutando muito para que isso se torne um centro de referência, né? E para que eles possam atender mais pessoas, para que eles tenham mais possibilidades. Eles estão com esse projeto aí, inclusive tem uma petição que eu queria até mandar para vocês, se você puder divulgar essa petição para apoiar o Centro de Prevenção do Suicídio aqui na Bahia. Mas eles estão nessa luta. O que a gente tem por enquanto em termos públicos? A gente tem o CAPS, né? Que, embora não seja um serviço específico para a prevenção do suicídio, atua com saúde mental. Então, o CAPS normalmente ele faz um trabalho também de grupo, de algumas outras coisas. O NEP seria o essencial, seria o ideal, né? Que todo espaço tivesse um núcleo de estudo de prevenção do suicídio.
estão lutando para virar o primeiro centro de referência da Bahia, mas ainda está empacado esse projeto dentro da questão política. E aí, agora a gente tem a Associação Baiana de Prevenção do Suicídio, que é feita pelos usuários de saúde mental, os usuários do NEPS que fizeram essa associação. Né? Eu tenho tentado fazer algumas ações que possibilitem que essas pessoas tenham acesso a profissionais, né? Pessoas que de repente não têm a questão financeira, enfim. Mas, no geral, uma pergunta que faz a gente se deparar com a nossa própria impotência, né? O NEPS tem fila de espera de 300 pessoas, ou seja, uma clínica da urgência com fila de espera de 300 pessoas. A gente precisa cobrar dos nossos governantes a questão da saúde mental, sabe, gente? É isso que a gente precisa fazer. Mas, em casos específicos como esse, né? A gente tem alguns recursos, que é o CAPS, né? A gente precisa que essa pessoa seja encaminhada. E o CAPS tem psicólogo, né, e psiquiatra, essa pessoa precisa ser encaminhada para um CAPS. E aí, o psicólogo dela, o terapeuta ocupacional, né, se tiver no CAPS, vai precisar construir junto com ela uma estratégia de construção desses fatores, né? Esses fatores de proteção. De redes de apoio, quais são as possibilidades de interação que ela pode ter? É um curso, é um grupo? Quem vai para a igreja é uma igreja? Quem vai para a escola é uma escola? Então, assim, tem inúmeras possibilidades de criação de rede de apoio que é necessária, que são necessárias, né? E por muitos casos, nesse pouco momento, os profissionais vão ser a rede de apoio dessa pessoa, né? A rede de apoio vai ser aquele psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, até que essa pessoa consiga ir ampliando essa rede de apoio, essa rede de contato com ajuda terapêutica, para que isso vá acontecendo. Então, assim, e descobrindo também junto com essa pessoa se tem um amigo, um familiar que talvez ela não contacte para não incomodar, né? Tem muito essa cultura de não quero incomodar, mas que é uma pessoa que gostaria muito de poder ajudar se soubesse, se tivesse a oportunidade. E trabalhando junto com ela, quem são as possíveis pessoas? Me diga alguém que você já confiou na sua história, alguém que você acha que de repente você talvez não queira incomodar, mas que queira, que você acha que sentiria, que sofreria se alguma coisa acontecesse com você, né? E que talvez agora essa pessoa possa te ajudar. Porque tem aquele pensamento muito de que eu sou um estorvo, ninguém se preocupa comigo, né? Isso vem da história de vida da pessoa, mas se a gente for investigar, pode ser que exista alguém que se importe, né, com você e que possa fazer parte dessa rede de apoio. Então, toda ajuda vai ser válida nesse sentido, dessa rede de apoio. A gente precisa construir esses laços, né, esses elos com isso. Certo. Raíssa, se uma pessoa já pensou alguma vez em morrer, isso necessariamente significa que existe ali um potencial suicida? Essa pergunta é interessante. Tinha um professor que falou assim: se você já pensou em matar alguém alguma vez, se já teve com tanta raiva que você já pensou em matar, eu acho que todo mundo já teve isso, né? Todo mundo já pensei em matar alguém, assim, de raiva. Agora, entre pensar em matar, planejar matar, né? Não tirar esse pensamento da cabeça, tem um gap aí importante, né? Todo mundo pode, em algum momento da vida, pensar em morrer, né? Quem nunca falou, eu tô cansada, quero morrer, né? Às vezes até como expressão, de quero descansar. Pensar em morrer em algum momento da vida não significa necessariamente que você tem um risco de suicídio, né? A mesma coisa da questão da tendência da ideação homicida. Pensar que quer matar alguém e estar com raiva dessa pessoa não significa que você vá, de fato, fazer isso. Mas isso pode estar para todo mundo, né? Em determinado momento da vida. A questão é, esses pensamentos, eles aparecem com que frequência, né? Você pensa nisso, mas você cogita isso mesmo do suicídio? E eu não estou falando de uma pergunta para se fazer para o outro, porque quando no outro vem para a gente falar sobre isso, quer dizer que isso já passou de um pensamento corriqueiro, né? Então quer dizer que já tem algo aí acontecendo e a pessoa está levando em consideração. Isso é para a gente se perguntar, né? Pensei em morrer agora. Com que frequência eu penso nisso, né? E de toda forma, gente, pensando ou não pensando em morrer, tendo ideação suicida real ou não, é sempre importante procurar terapia, né? Eu falo da procura da terapia. Esse meu discurso já está batido já, que é o seguinte: quando você tem uma dor de dente, né? Você vai ficar em casa querendo ser forte, esperar a dor de dente passar, ou você vai procurar um dentista, né? Se você tem uma febre muito alta, dor de estômago, está doente, você vai procurar um médico, né? Então, a gente precisa começar, até antes disso, o check-up, né? Fazer exame de rotina. A gente tem isso com a nossa saúde física, por que não com a nossa saúde mental, né? Tem uma coisa de, será que as pessoas precisam de terapia? Será que todo mundo precisa de terapia? Eu acho que todo mundo merece terapia, mais do que precisam, né? E algumas pessoas me perguntam assim, como é que eu convenço alguém que está em risco de suicídio a fazer terapia se essa pessoa não quer? Aí eu falo, fazendo terapia. Você faz terapia? Porque a forma que eu tenho de convencer as pessoas de fazer terapia é se eu faço terapia e eu digo, olha, é bom para mim, né?
Porque eu não posso convencer alguém de comprar alguma coisa que eu nunca usei, né? E que eu não sei se é bom. Então, a forma que eu convenci a minha família inteira, né, a tentar fazer terapia, entrar no processo pelo menos, em algum momento da vida, foi eu estou fazendo terapia. Eu faço terapia e por isso eu posso falar de uma coisa que eu usufruo, né? Então, se tem alguém da sua família que de repente tem uma resistência sobre isso, tem risco de suicídio, a melhor forma de você convencer é você começar a fazer a sua própria terapia, porque tenha certeza que em algum momento você vai ver alguma coisa que você precisa cuidar psicologicamente. Então, acho que é mais ou menos isso. Mas, de toda forma, se alguém falar de suicídio, leva a sério. Considera que é real. Ok, a Adriele Dantas, que é minha filha, está perguntando como identificar e ajudar pessoas que pensam em suicídio. E aproveitando, né, que a Adriele é uma pré-adolescente, você já segue dizendo como é que a gente pode falar sobre esse tema, né, se a gente se deve falar sobre esse tema para as crianças e adolescentes. Olha, para adolescentes, sim. Né? Para crianças, depende. Depende se tem um caso de suicídio que aconteceu. Tem até um livro aqui que chama E Agora? Falando para crianças, um livro para crianças lidando com luto por suicídio, que é da Karen Scavacini. E agora? Para adolescentes, sim, né? É interessante se falar sobre esse tema, se desmistificar não só sobre isso, mas sobre autolesão, sobre sofrimento psíquico, sobre a própria adolescência, né? Eu prefiro falar dessa questão do que é a adolescência e os conflitos que se passam. Quando eu vou para a escola falar sobre isso, inevitavelmente a temática do suicídio pode aparecer e a gente fala sobre ela. Sobre como identificar e ajudar pessoas que pensam em suicídio, Adriele, a gente vê alguns sinais de sofrimento psíquico, né? Como é que você identifica uma pessoa que está sofrendo? Às vezes pode ser que a pessoa fique na dela o tempo todo. Pode ser, inclusive, que a pessoa o tempo todo mostre que está feliz e nunca peça ajuda, né? E se isole quando de repente não está bem, não queira falar sobre isso. Pode ter uma pessoa que parou de se cuidar, parou de tomar banho, parou de comer. Pode ter alguém que começa a se despedir e tem um discurso de despedida, de morte, né? Um discurso estranho, aquele discurso que você fala assim, para com isso, que coisa estranha, parece que está se despedindo. Ou, não fala assim, né? Que coisa macabra. Então, todos esses discursos que causam esse incômodo na gente, ele pode ter algum fator aí, né? E como é que você cuida de algo assim, né? Vou trazer um caso para você aqui. Tem outra pergunta aqui também depois, né? Vou trazer um caso para você assim, que é de uma pessoa que eu conhecia, né? E que, de repente, essa pessoa me falou, eu vejo que você tem publicado coisas, foi no início do meu curso, publicado coisas sobre suicídio, eu tenho pensado em me matar. E eu falei assim para ela, tem pensado nisso? Se você... E foi muito rápido, né? Porque eu ia descer do ônibus na época. E eu falei, olha, se você decidir sobre isso um dia, me ligue antes. E ela me ligou num domingo de manhã, né? Tava cozinhando, lembro desse dia como se fosse hoje. E ela falou, olha, eu vou me matar. Estou decidida a me matar. E estou ligando para lhe avisar disso, porque você me pediu. E você não vai me convencer do contrário. Eu já estou com o método aqui, já estou com tudo pronto. E estou lhe ligando para lhe contar isso. E aí eu falei assim, tá, mas eu queria conversar com você antes de você se matar. Me fala o que você está sentindo, por que você vai se matar agora? E ela falou da dor, que estava sofrendo, tinha questão com a família, com a relação, enfim. E aí eu ouvi, perguntei da dor, pedi para identificar como era a dor, é uma dor de pontada, como é que dói, deixei que falasse sobre isso mesmo, só falasse, e tem que ter horas disponíveis. Antes de tudo, a gente tem que identificar se a gente dá conta de ouvir. Quando eu pedi para ela me ligar, é porque eu sabia que eu conseguia ouvir, né? Segunda coisa, a gente tem que saber que não é sobre a gente. Não é sobre, mas eu vou sentir falta de você. Não é se eu sou um bom amigo. Não é sobre a história que eu passei parecida e eu superei. Não tem nada a ver com isso. É sobre a história da pessoa. E aí, quando eu trago para ela, né? Ouvir, né? Sem esperar da resposta, sem esperar da solução. E aí, depois vem uma coisa que é validar. E validar não é concordar com o suicídio. Validar é validar a decisão da pessoa e a dor dela. Então, eu falei assim para ela, olha, eu entendo que você queira se matar. Faz sentido que você queira se matar. Isso já choca. Como assim? Faz sentido que você queira matar? Ninguém entende isso. Não. Você está sofrendo. Você está passando por muita coisa. A dor é insuportável e você quer morrer. Não é isso que está acontecendo? Então, faz sentido. Eu entendo. E aí dá aquele mínimo choque na pessoa que não esperava essa coisa, né? E eu falo, olha, mas eu queria te combinar uma coisa com você. Vamos tentar uma coisa antes de você se matar? E percebe, a pessoa que chega pra mim não querendo ser convencida do suicídio. Eu não podia convencer ela de não se matar. Eu falei, vamos tentar uma coisa antes? E ela falou, ok, eu já tentei tudo. Eu falei, nem tudo. Você não fez terapia ainda. Eu conheço uma psicóloga boa e tal. Então, assim, ó, tá aqui. Tem essa psicóloga, tem esse grupo de apoio. Então, não, vamos tentar antes. Se não funcionar, eu não vou te impedir de se suicidar. Você tem ali sua carta na manga. Tem a psicanalista que fala que o suicídio é uma carta na manga. Você tem ali sua carta na manga, né? Mas vamos tentar uma coisa antes.
Se é para chegar no caminho, vamos tentar outro caminho aqui? Se é para acabar com a dor? E ela, tá bom, quer saber? Não tenho nada a perder mesmo, vou me matar de todo jeito, vamos tentar. Isso tem 4 anos, e ela não se matou. Ela começou terapia, depois começou a faculdade do curso que ela gostava, de vez em quando ela tem alguns problemas e ela me liga, mas nenhum desse nível, né, de decidida por suicídio. E ela tem tentado, sempre desde então, uma coisa antes de se matar. Não digo que eu só vi essa pessoa, não digo que ela está fora de risco, né? Porque é uma coisa que pode ir e vir, depende da história de vida. Mas ela tem tentado, e acho que prevenção do suicídio é isso. É você ganhar 1 ano a mais com qualidade de vida para a pessoa, 1 mês a mais, 1 semana a mais. Isso para mim já é êxito da prevenção do suicídio, sabe? Você produzir uma qualidade de vida, uma vida vivível para essa pessoa, né? Então, acho que é isso. Esse é um caso que eu conto sempre, porque foi um caso assim. E foram horas nesse telefone, pelo menos 1 hora, pelo que eu me lembro. E eu lembro que eu terminei a ligação e eu saí assim, tipo, sem força dessa ligação. Porque foi o primeiro contato que eu tive com isso. E era uma pessoa que estava decidida ao suicídio, né? A minha aposta não foi uma aposta de ir contra o suicídio, combater o suicídio, né? Foi uma aposta de que existia uma outra saída, né? E que a gente podia tentar juntos. Então você não vai, quando é uma pessoa decidida pelo suicídio, você não pode ir contra a decisão dela. Você não pode tentar moralizar, tentar convencer, mostrar o lado bom da vida. Se eu tivesse feito qualquer coisa tipo essa naquele momento, ela ia desligar o telefone. Ela não iria continuar comigo, entende? Então acho que assim, é como se a gente tivesse que tem um caminho direto, que é para acabar com o sofrimento, que é o suicídio, e tem um caminho que a gente vai ter que ir abrindo, sabe? No facão, a mata, quem faz trilha sabe, tem que ir abrindo no facão esse caminho, é muito mais difícil, tem espinho, mas é um caminho que pode chegar no mesmo lugar, que é diminuir o sofrimento da pessoa. Certo. Temos aí essa pergunta da Juliane Reis. Como ajudar a família de uma pessoa que cometeu suicídio? Que cometeu não, né? Que morreu por suicídio. Primeiro, isso é muito importante, porque essa família precisa de apoio, precisa de fala, né? Ela precisa ter um espaço para falar sobre essa dor, para não silenciar. Ela precisa de suporte terapêutico, sim, essa família, né? Então, assim, não ter vergonha de falar, de conversar. Tem coisas que a gente não pode fazer, que é culpar, que é ficar perguntando detalhe. Mas você não percebeu que essa pessoa estava em risco? Que é ficar perguntando na curiosidade o que aconteceu, por que aconteceu. Deixar que essa pessoa fale como é que vocês estão se sentindo. O que eu posso fazer para ajudar vocês, né? E aí deixar que eles falem mesmo, respeitar essa dor. Não divulgar de forma sensacionalista, não ficar divulgando cartas dessa pessoa, sabe? Pedir respeito. Então, assim, incentivar muito que essa família tenha um acompanhamento psicológico, porque ela vai precisar disso muito, né? Até porque uma família de uma pessoa em suicídio, um outro livro que eu vou indicar, já que estamos indicando livros, é esse aqui que chama O Vento que Varre a Casa. Inclusive no meu Instagram tem uma live com a autora do livro, né? Que teve 3 suicídios na família, hoje é psicóloga, psicanalista, e transformou isso em poesia, né? A gente fala da arte como ferramenta de elaboração do luto. Então, assim, tem várias possibilidades, e a primeira coisa é não deixar um silêncio, né? Esse silêncio, ele rasga, ele craquela essa família, e pode fazer com que essa família tenha um risco de adoecimento mental muito alto. Pessoal, aproveitando para nós faltam 6 minutos para que o Instagram derrube, nós vamos reiniciar essa live para nós chegarmos à reta final com mais algumas perguntas que nós temos e também as perguntas que o pessoal está enviando. Então eu peço que vocês retornem, vai ser bem rapidinho. Mas antes, deixa eu dizer que um dos objetivos desde o projeto Bate-Papo na Rede é criar, né, um banco de dados com informações de qualidade, informações interessantes que as pessoas possam ter acesso fácil. Então, fiquem cientes que aqui no Instagram, Jornalizando Fotografias, e lá no nosso YouTube, Jornalizando por Ednei Dantas, vocês podem conferir tanto a primeira parte dessa live, que é essa que vai se encerrar daqui a pouco, como a segunda parte, como as outras lives que nós já fizemos até aqui, né? A primeira com o psicólogo Edmilson Nascimento falando sobre o luto, né? Depois eu queria até falar contigo, Raíza, sobre essa relação, né, do luto com o suicídio, né, se existe. Depois nós conversamos com o Vailson, foi uma live musical com música de qualidade nordestina. Depois tem uma live sobre saúde com Maria Helena Moura, né, falando sobre autocuidado. Viagens com Verônica, nutrição com Cláudio Cunha, o nutricionista Cláudio Cunha, Alexandre com música também. Então, assim, um leque variado
de amigos que puderam, se dispuseram a compartilhar com vocês os seus serviços, as suas informações, os seus conhecimentos. Também temos com a PPMBA, que falou para os policiais militares sobre a carreira militar e as novas leis que estão aí para serem aprovadas. Raíssa, eu vou derrubar, né, essa live agora e em segundos nós estaremos de volta para continuarmos essa live muito interessante e seguimos na reta final dela, tá ok? Tá bom, obrigada. Nada, ó, Vel, agentes de viagens aí, ó, já batendo palmas. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos.